O Evangelho segundo a narrativa de Lucas, no seu capítulo 2, a partir do verso 1, nos fala a respeito do nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Nesse episódio, encontramos lições preciosas para a nossa meditação nessa época que antecede a comemoração do nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nascimento do Filho encarnado de Deus. O nascimento de uma criança é um evento maravilhoso. Traz à existência uma alma que jamais morrerá. Mas, desde que o mundo é mundo, jamais houve um nascimento tão maravilhoso como o do Senhor Jesus Cristo. A situação que ocorreu foi devido a um recenseamento. O recenseamento era uma prática que se realizava em intervalos mais ou menos de 14 anos. E aqui nós já vemos a mão de Deus fazendo com que a família de José se deslocasse da cidade de Nazaré para a Judéia, regiões um tanto que longas, mais ou menos uns 100 quilômetros. Então vemos a mão de Deus já nesse episódio. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus foi manifestado em carne. Em 1 Timóteo capítulo 3, nós encontramos o apóstolo Paulo, ele falando sobre isso no seu verso 16, ele diz: evidentemente grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. São então indizíveis as bênçãos que o Senhor Jesus trouxe ao mundo. Ele abriu aos homens a porta para a vida eterna. E a primeira lição que encontramos foi a época do nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como diz o texto, César Augusto, imperador romano, e Quirino, que era governador da Síria. Vemos então que Israel, Judá principalmente, estava sobre o domínio romano. Então era a época propícia para a introdução do Evangelho. Todo mundo estava sendo governado por um mesmo rei. Nada
impediria que o pregador de uma nova fé fosse de cidade em cidade, de país em país. Os príncipes e sacerdotes do mundo gentil haviam sido pesados na balança e achados em falta. A profecia de Daniel, capítulo 2, falando daquela grande estátua que Nabucodonosor teve um sonho, nós vemos que foram destruídos a Babilônia, o Egito, a Síria, a Pérsia, a Grécia, e agora Roma estava governando. Essas figuras importantes desses impérios não conheceram o Salvador do mundo. Então era mesmo tempo certo de Deus intervir desde os céus e enviar um Salvador eficaz. Esse era o tempo oportuno do Senhor Jesus nascer. Em Romanos capítulo 5, verso 6 diz: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. E Gálatas capítulo 4, verso 4, fala que na plenitude dos tempos Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Então era o tempo oportuno, o tempo em que o mundo conhecia uma mesma língua, a língua grega, que tinha grande influência. Assim também, na parte de Israel, a língua aramaica, vinda dos babilônios. Então, eram línguas frequentemente universais para aquela época. Assim também os romanos construíram muitas estradas, muita navegação pelos mares. Isso tudo era propício para o nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, devemos saber que Deus controla todas as coisas. Ele sabe qual é a melhor ocasião para enviar socorro à sua igreja e nova orientação ao mundo. Nós devemos confiar nas promessas de Deus, que na época certa, Deus também enviará o seu Filho no segundo advento para buscar a sua igreja. Essa é a nossa grande esperança e confiamos nesta promessa e aguardamos esta promessa. A época certa, o tempo de Deus se manifestar é algo que nós devemos ter o nosso coração em paz. Uma segunda lição que podemos obter desse texto é o local onde o Senhor Jesus nasceu. Não foi em Nazaré, na Galiléia, onde morava sua mãe, mas o profeta Miqueias, ele predize que o evento seria em Belém, e tu, Belém Efrata, nascerá o Salvador. E assim foi, nasceu em Belém a suprema providência divina de Deus, manifestou-se nesse fato tão singelo. Deus governa todas as coisas nos céus e na terra. Ele inclina o coração dos reis para onde ele quer. Então ele determinou a época em que César Augusto proclamaria o censo e dirigiu todas as coisas de tal forma que Maria foi obrigada a estar em Belém quando aconteceu completarem-se os dias, como diz o texto. E dessa maneira nós vemos a providência de Deus, Deus estar dando essa situação através de um decreto, e dessa maneira Maria e José tiveram que se deslocar para a cidade de Belém. Daí o coração do crente deve sentir-se confortado ao lembrar-se do governo providencial
que o Senhor Jesus exerce no mundo. Um verdadeiro crente jamais deve sentir-se inquieto ou assustado por causa da conduta dos juízes deste mundo. Deve sim, com os olhos da fé, contemplar uma mão que supervisiona tudo o que eles fazem, fazendo tudo convergir para o louvor e glória de Deus. Deve considerar todo rei e potestade, como César Augusto, Quirino, Dário, Ciro, Senaqueribe e muitos outros que governaram, como Nabucodonosor, porque como uma criatura que, a despeito de todo o seu poder, nada pode fazer a não ser o que Deus permite e o que há de cooperar com o cumprimento da sua vontade. Quando os poderosos deste mundo puseram-se contra o Senhor, o crente deve confortar-se com as palavras do sábio Salomão, que está registrado no capítulo 5, verso 8. Se vires em alguma província opressão de pobres e o roubo em lugar do direito e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso, porque o que está alto tem acima de si outro mais alto que o explora, e sobre estes há ainda outros mais elevados que também exploram. Então, o que está alto tem acima de si outro mais alto. Dessa maneira, nós devemos descansar no Senhor. E uma outra lição que podemos observar do texto de Lucas capítulo 2, que fala sobre o nascimento do Senhor Jesus Cristo, é a circunstância em que o Senhor Jesus nasceu. Não nasceu sob o teto de uma casa, na casa de sua mãe Maria, e sim num lugar estranho e numa manjedoura. Quando ele nasceu, não foi colocado em um berço cuidadosamente preparado, como as mamães fazem na expectativa da chegada do seu bebê. Maria o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Aqui vemos a graça e a sabedoria de Deus, a misericórdia de Deus. Se houvesse vindo salvar este mundo em majestade real, rodeado pelos anjos de seu Pai, isso já teria sido um ato de incrível misericórdia. Mas ele não veio assim. Se tivesse decidido morar num palácio com poder e autoridade, já teríamos razão suficiente para ficarmos maravilhados. Mas o Senhor Jesus fez-se pobre, como os mais pobres seres humanos, e simples, como os mais simples. E podemos ver neste ato que isto é amor que transcende a nossa compreensão. É amor indefinível e insondável, que nunca nos esquecemos de que por meio da sua humilhação, Jesus adquiriu para nós um título de glória. Por meio da sua vida, do seu sofrimento, bem como da sua morte, ele conquistou para nós uma redenção eterna. Durante toda a sua vida, ele foi pobre por amor a nós, desde o momento de seu nascimento até a morte. E por sua pobreza, nós fomos feitos ricos, como diz 2 Coríntios, capítulo 8, verso 9.
Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Por isso, estejamos alerta. Não podemos desprezar os que estão em pior situação econômica. Sua condição foi santificada pelo Filho de Deus, que a honrou, e o Senhor Jesus assumiu voluntariamente a condição de pobre. Deus não faz acepção de pessoas. Ele olha para o coração e não para o bolso das pessoas. Dessa maneira, que o nosso evangelho seja um evangelho que esteja calcada por essas realidades tão marcantes que podemos ver no nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A época se cumpriu na sua plenitude dos tempos. O local onde o Senhor Jesus, a cidade de Davi, a cidade de Belém, e as circunstâncias que o Senhor Jesus nasceu. Umas circunstâncias humildes, simples, e assim deve caracterizar a nossa vida neste mundo. Que o Senhor Jesus nasça no seu coração, se você não o conhece. Que você tenha o verdadeiro sentido do Natal. Natal não é bebida, não é muita comilança, mas é um momento de reflexão, momento de pensarmos na encarnação do Senhor Jesus, conforme palavras de Isaías, capítulo 9, verso 6, ele seria chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Em Isaías 7,14 diz que ele seria chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. E em Mateus capítulo 1 fala que o nome Jesus significa Salvador, o Yeshua. E dessa maneira, este é o Senhor que nós vamos comemorar nesses dias, o nascimento, o Natal. Que você tenha um Feliz Natal e assim você possa ter um momento de paz, paz aos homens, de boa vontade, como disseram os anjos aos pastores. Vamos orar. Senhor, agradecemos pela vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seu nascimento, a época, o local, as circunstâncias, que nos mostram detalhes importantíssimos para esta comemoração que se aproxima. Que os nossos ouvintes tenham um Feliz Natal com Cristo no seu coração. Oramos em nome de Jesus. Amém.